Mas o Senhor, irmão, está conosco. Para a vergonha de Satanás, o Senhor está conosco. E vamos sair nessa noite com posse de vitória. Aleluia. Vamos sair nessa noite com posse de vitória. E tenho certeza absoluta que a gente não vai sair daqui da mesma forma que entramos. Amém? Amém. Vamos na palavra de Jesus em Atos. Amém? 9, 36. A gente vai falar de uma mulher, de uma discípula, que não era uma mulher tão conhecida. Deus da glória. Ela não cantava, ela não pregava, missionária. Ela não tinha foto em cartaz. Aleluia. Mas ela era reconhecida no céu. Ela era reconhecida por Deus. Amém? Amém. Se não acharam Atos 9, 36. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzindo diz Dorcas. Essa estava cheia de boas obras e esmola que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu, então, tendo levado, depositada no quarto alto. E como lhe dera perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 homens, rogando-lhe que não se demorasse em vir em ter com eles. E levantando-se Pedro, foi com eles. Quando chegou, levaram no quarto alto. E todas as viúvas rodearam, chorando e mostrando as túnicas e as roupas que todas fizeram quando estava com elas. Mas Pedro, fazendo sair todos, pôs-se de joelho e orou. Mas Pedro, fazendo sair todo, pôs-se de joelho e orou. Então, voltando para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos. E vendo Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, levantou. E chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe viva. Isso foi notório por toda a Jope, e muitos creram no Senhor. Amém? Os irmãos podem se assentar. Glória a Deus. Uma palavra conhecida, mas uma palavra que nos ensina a ser uma pessoa diferente nessa terra. É Deus, aleluia. Dorcas era viúva. E só que é interessante, pastor, é que essa viúva, ela carregava um peso sobre ela. Porque ela carregava uma dor do luto. Só que essa mulher, ela carregava a dor do luto, da tristeza, porque ela sabia que seu esposo tinha acabado de falecer. Mas o interessante é que Dorcas, ela não pegou essa viuvez, esse luto, e se pôs lá no canto parada. Ela pegou e se uniu com as outras viúvas para abençoar a viúva. Dorcas, ela deixou o sentimento dela de lado e falou assim: olha, tem pessoas também, pastor Wellington, que estão passando pela mesma situação que eu estou passando. Então, em vez de eu ficar chorando, reclamando, eu vou ajudar elas também, porque eu preciso ser curada. Mas tem mulheres que precisam ser curadas também. Então, Dorcas, ela resolveu, vou deixar o luto de lado para abençoar outras viúvas. Aleluia, Jesus. E a Bíblia nos fala que Dorcas, ela era costureira, porque ela fazia túnica, fazia roupa por necessitado. Só que ali a Dorcas não fazia assim, tinha outras viúvas, pastora, junto com ela. Tinha outras viúvas junto com ela. Só que a Bíblia vai nos falar que chegou um tempo que ela ficou enferma. Aquela mulher começou a adoecer. A Bíblia não nos fala, mas talvez aquela mulher, igreja, começou a adoecer de uma tal maneira
Se você plantar coisas boas, vai colher coisas boas. Se você plantar coisa ruim, vai colher coisas ruins. E quando aquela mulher chega a falecer, igreja, a palavra do Senhor vai nos falar que todas aquelas viúvas ficaram, pastor Antônio, desesperadas. Aquelas viúvas tinham um sentimento de tristeza e falou: o que vai ser de nós agora, Natanael? Se é a nossa discípula, o que vai ser de nós agora? Quem vai costurar para nós? Mas quem vai dar conselho para nós também? Quem vai estar conosco agora? Doca tinha passado para aquelas mulheres, pastor, amor. Doca não pensou só na dor dela, ela pensava na dor do próximo. E a pessoa nos fala que aquela mulher está tão desespero, mas elas ouviram falar que Pedro estava perto daquela cidade. Mas olha, Pedro é um homem de Deus. Pedro é um homem de Deus, então vai chamar ele. Deixa eu falar uma coisa: Pedro ele não tinha poder nenhum, mas o Deus que Pedro servia era o Deus que tinha todo o poder. Deixa eu te falar uma coisa: nós não temos poder nenhum, mas o Deus que habita dentro de mim e de você pode todas as coisas. Glória a Deus. E a palavra nos fala que aqueles discípulos correram, porque não era só mulheres, não, tinha homens ali também, pastora, correndo para ele ali perto de Jope, mas de Pedro. E chegando lá, aquele povo falou: olha, corre, porque tem uma discípula que não é conhecida. Talvez, Pedro, você nunca ouviu falar o nome dela, mas é uma mulher que tem amor, é uma mulher que faz a obra. E Pedro, pastor Antônio, corre e vai até lá aquele lugar. E quando Pedro chega, aquela mulher estava no quarto alto. Deixa eu te falar uma coisa nessa noite. Até do nosso corpo dois dela. A mulher estava em qualquer lugar não, pastora. Estava no quarto alto. Aleluia, Jesus. E Pedro fala: cadê ela? Nós colocamos ela no quarto alto. Deus está falando nessa noite: Deus tem coisas grandes para mim e para você. É coisas grandes que Deus tem para mim e para você nessa noite. E ali Pedro sobe, pastor Wellington, até aquele quarto. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E quando Pedro sobe até aquele quarto, fala assim: olha, deixa eu sozinha com ela, porque esse assunto aqui é para Deus. Esse milagre aqui que só pode fazer é Deus. Pedro queria, pastora, ter intimidade com Deus naquele momento. E Pedro, pastor Antônio, sabia, Natanael, e reconhecia que ele não podia nada. Aleluia. E a razão não sabe que quando todos desceram daquele quarto, Pedro não colocou a mão sobre aquela defunta e falou: levanta não. Pedro ele foi orar. Pedro foi se humilhar. Sabe o que Jesus está falando para mim e para você nessa noite? É tempo de nós orar. É tempo de nós se humilhar na presença dEle. É tempo de nós ter intimidade com Ele. É tempo de nós sentir a presença dEle. Aleluia. De quanto tempo que você não sente a presença dEle? Glória a Jesus. Glória a Jesus. Hoje eu estava conversando com uma amiga minha, Aleluia, Senhor. pastora, ali atrás. E eu falei para ela assim, ó. Chegou um dia eu estava ali trabalhando, lá no restaurante assim, me deu uma tristeza muito forte no meu coração. Eu vou voltar para a palavra. Aleluia. E ali me deu vontade de chorar. Eu não vi a hora de acabar o expediente, uma tristeza forte. Entrei pro meu quarto, pus um fundo musical e li a Bíblia. E ali quando eu estava lendo a Bíblia, eu falei assim, missionário levita, missionário, falei assim: Jesus, eu estou com saudade do Senhor. Aleluia. Deus, eu estou com saudade do Senhor. Sabe o que é isso, irmã? Jesus falando para mim e para você. Quanto tempo que você não ora mais do jeito que você orava? Quanto tempo que você não busca do mesmo jeito que você buscava? Quanto tempo que você não glorifica como você glorificava? Quanto tempo você não fala mais em língua estranha como você
Aí Jesus falou para mim, eu nunca me afastei de ti. E ali na minha cama comecei a orar e chorar. Irmão, como é gostoso, pastores que estão me ouvindo. Nós sentimos falta do Espírito Santo de Deus. Como é gostoso ir na presença do Senhor e chorar. Se perceber se tem alguém do nosso lado. Glória a Deus. E ali, igreja, Pedro, quando ele mandou todo mundo descer, não é que Pedro queria desmerecer os outros discípulos que estavam lá, pastor Wellington. Não é que Pedro queria desmerecer João, as viúvas que estavam ali chorando. É que Pedro sabia que ali só ele e Deus precisava. Pedro sabia que precisava se humilhar na presença do Senhor para o milagre acontecer. E a Márcia vai nos falar aqui, igreja. Aleluia, Deus. Mas com 40, mas Pedro fazia sair a todos. Pôs-se de joelho e orou. E quantas vezes, irmãos, a gente não consegue mais se pôr de joelho e orar? Quantas vezes a gente precisa do milagre, precisamos da bênção, mas nós está faltando força para orar. Jesus está falando nessa noite que Ele está devolvendo a nossa força, Ele está devolvendo nosso vigor, Ele está devolvendo a vontade de buscar a presença dEle. Jesus está falando, quando tu pensa que está fraco, aí que você está forte. Aí a Márcia nos fala, irmão, que Pedro orou. E quando Pedro orou, olhou para aquela morta. Irmão, isso é coisa para Deus. Se a gente for olhar, passar alguns olhos carnais, a gente no velório, a gente não tem como orar e o defunto levantar. Isso é coisa para Deus. Aí, irmã, mandou ali. Se eu não te ouvir, eu morro, Senhor. Se eu não te ouvir, eu morro. Aí a outra irmã vem aqui, o grupo fala assim, não há ferrolho, não há porta que o Senhor não pode abrir, não há doença que o Senhor não pode curar. E esse momento foi particular, pastora Ana, Aleluia. que Pedro teve com Deus. Santo Deus, Só que o interessante, que Pedro quando olha para Tabita, fala assim, Tabita, levanta. Aí o que acontece aqui? Ela não levantou. Ela não levantou. Mas Deus deu o primeiro sinal para Pedro, que Deus estava com Pedro. Qual foi o primeiro sinal? Ela abriu os olhos. Talvez você esteja orando, clamando para seu filho, para sua família, para uma porta aberta, pela uma cura de enfermidade que você não está vendo nada. Mas Deus, irmãos, você vai te dar um sinal que Ele é contigo nessa guerra, que Ele é contigo nessa luta. E quando Pedro falou assim, levanta-te, ela não levantou, bispo Hélio, ela não levantou. Pedro podia, igreja, desanimar na hora e falar, Deus, eu orei, eu pedi para ela levantar e ela não levantou. Sabe o que Deus está falando para mim e para vocês? Não entendem o meio que Deus vai entregar a sua vitória. Nós não sabemos como é que vai vir. Mas eu tenho certeza de uma coisa, que ela vai vir. aleluia, Jesus. E aquela mulher missionária, ela não levantou. Mas deu um sinal. Qual foi o primeiro sinal? Ela abriu os olhos. Aleluia. E Pedro olhando e falou assim, opa, papai do céu está neste lugar. Porque ele deu um sinal. Ele abriu os olhos. Aí Jesus olhando para Pedro e falou assim, mas Pedro, eu já fiz a minha parte. Ela ressuscitou. Agora é contigo, meu filho. Agora é contigo. Faça a sua parte. Aleluia. Aí Pedro já entende que Pedro tinha particular com Deus. Crente tem que ter intimidade, pastora, com Deus. Pedro já entendeu o mistério, igreja. Pedro percebeu, opa, Jesus já fez o melhor. Foi ressuscitar. Aí Pedro faz o que, igreja? Olha, viu que ela não levantou? Pega na mão dela e levanta
sentou. E Jesus olha para Pedro e fala: ei, Pedro, vai agora, meu filho. Pedro pega na mão dele e levanta. Sabe o que acontece? Um milagre na minha vida e na sua vida. Aí vem de uma vez só assim, ó. Mas tem vezes, pastora Ana, que vem aos poucos. Porque Jesus quer saber até onde eu vou, até onde você vai. Até onde é minha persistência e a sua persistência. Sabe o que Jesus está falando nessa noite? Não desista, não desista e não desista. Porque Ele não perdeu o controle da sua casa. Ele não perdeu o controle da sua família. Ele não perdeu o controle da sua vida. Ele não perdeu o controle do seu ministério. Jesus ainda está no controle. Eu lá no céu vai nos falar que aquela mulher se levantou. E quando aquela mulher se levanta, olha que coisa mais linda. Na parte B, 40, então voltou-se para o corpo e disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos, só o primeiro sinal do Senhor. E vendo a Pedro, assentou-se. E Pedro, dando-lhe a mão, levantou ela e, chamando os santos e a viúva, apresentou-lhe vida. Viva. Sabe o que Jesus está falando para mim e para você? Não desista do seu milagre. Não desista dos seus sonhos. Porque Deus é aquele que abre porta onde não tem porta. Às vezes ela fala assim: mamãe, você não sabe o que eu estou passando. As portas estão fechadas. Aí Deus vem fazer a porta que eu abro, ninguém fecha. Mas a porta que eu fecho, ninguém abre. Eu ainda abro porta. Aí você vem e fala: mamãe, você não sabe a enfermidade que eu estou carregando. Mas nós servimos um Deus, pastora, que ainda cura, Ele cura, ainda faz milagre. Às vezes eu falo: mamãe, a minha casa, meu filho não está liberto. O meu esposo não está liberto. Mas nós servimos um Deus, igreja, que ainda liberta. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aí talvez você vem e fala: ai, mamãe, mas você não sabe a calúnia que levantaram contra mim. Você não sabe quantas pedradas eu levei. Aí Jesus vem e fala: ei, filha, não precisa se justificar não, porque eu te conheço. Eu nunca perdi o controle da sua vida. Irmãos, e a palavra nos fala que ali, naquela cidade chamada Jope, foi notada, foi notório, foi notícia. E até aqueles que não criam no Senhor começou a crer. Até aqueles que não tinham mais já assim: que Deus é esse? Começou a crer através desse milagre. Sabe que Jesus está falando para mim e para você? Que muitos, quando vê e você recebeu o seu milagre, vai falar como é que ela recebeu. E muitos vão ver realmente é o Deus que você serve, que fez você receber esse milagre. Então, irmão, não desista do seu milagre. Eu gosto de falar de milagre, porque eu vivo o milagre na minha casa. Meu filho é infeliz, mas eu já contei outra vez. Ele é um milagre na minha vida. O meu filho foi curado de um câncer. Onde o médico falou para mim, pro meu esposo: pastora, parabéns, paizinho. Parabéns, mãezinha. Você foi premiado. Para ter um filho com câncer. Eita glória. Aleluia. E ali, igreja, chorando muito. Falei assim para aquele doutor: meu esposo é no hospital do câncer. Falando, mas falei assim: olha, eu sirvo um Deus. Hoje eu estou com 40 anos, eu tinha 25, que ainda cura câncer. Eu sirvo um Deus que ainda, pastora Ana, cura câncer. Eu sirvo um Deus que cura AIDS. Eu sirvo um Deus que liberta. Eu sirvo um Deus que muda a história. Aleluia! A glória! E o mestre ali, com aquela biópsia, falando que ele tinha um câncer raro. Maligno, 100% maligno. Você quer que eu faça o quê? Eu falei: eu quero outra biópsia. Mas como eu vou fazer outra biópsia, mãe? Tem mais de quantas pessoas na sua frente?
doente, esperando quase 6 meses, a Biópsia não sai. Ele falou, quanto tempo você está de resguardo? Entre 40 dias. Deus da glória. Doutora Sabrina estava do lado e falou assim, faz a biópsia para ela. Ela acabou de ter neném, o primeiro filho. Ele falou assim, eu vou abrir uma sessão para você. Glória a Deus. Ele não sabia que era Deus. Eu não sabia que ainda faz milagre. Aleluia. E nunca foi sobre o meu filho, mas era sobre mim. E ali ele fez a biópsia e pegou para mim e disse, olha, vai mostrar o segundo resultado da biópsia. Você não pode, pastor, é para abrir. E vai ter uma psicóloga aqui para falar com você. E eles pensavam, irmão, que eu estava com depressão pós-parto. E muita mãe tem realmente. Mas não era, eu tinha certeza que meu Deus podia curar. Aleluia, Deus. Vem pra casa. Glória, No glória. mandou os da segunda biópsia, Felipe queimou de febre, ficou internada em Santa Marcelina. Deus da glória. Aí veio fazer biópsia no outro dia, fizemos a biópsia e viemos pra casa. Quando eu chego em casa, depois de uns quase, acho que uns 20 dias mais ou menos, 15, não lembro, ligaram e falaram assim, olha, aqui é do AMA, só o resultado do seu filho. Fomos lá buscar, foi eu, meu sogro, Natanael, buscar lá. E a menina pegou e falou, você sabe que você não pode abrir, né? Eu avisei. Quando a gente abriu o resultado, igreja, eu não aguentei aquelas coisas, eu abri inteira, estava lá escrito, Felipe Silva, Coro de Milk. 3 meses e 15 dias. 0% de câncer maligno. 0% de câncer maligno. Qual é o tamanho do seu Deus? Qual é a causa impossível? Que Jesus não tem jeito. Jesus está falando nessa noite, eu estou entrando na sua causa. Aleluia, Jesus. Meu filho está aqui, Felipe. Eu quero tirar a blusa de frio, né? Aleluia. É um câncer raro. Deus E o médico falou assim, olha, ele falou, só posso fazer só uma pergunta para você, né, Natanael? Só uma. E não precisa fazer mais nada. Eu tinha feito cartãozinho da quimioterapia. Tá na foto do meu celular, depois eu saí a procurar na quimioterapia. Já estava lá marcada as quimioterapias, tudo. E ele falou para mim assim, olha, no dia da quimioterapia, se você quiser fazer as quimios do seu filho, vai ter a segunda biópsia, olha o cartãozinho. Você vai ter que chamar você tutelar. E eu e meu esposo assinou vários papéis, porque ele ia fazer abandono de incapaz. Aí enquanto ele falava isso para mim, o meu Deus estava trabalhando. O meu Deus estava trabalhando. E ali ele falou assim, olha, só uma pergunta e eu vou passar para a igreja. Qual religião, não foi isso, Natanael? Glória a Vocês são. Aleluia. Só isso. Qual religião que vocês são? E aí eu já chorando e falei para esse doutor Hélio, nós somos evangélicos. Ele falou assim, então não saia dessa religião não. Porque eu tenho 40 anos de oncologista. Eu nunca dei um diagnóstico de maligno e se tornar benigno. Não saia dessa religião não. Aleluia. Ele falou, olha, mas vamos fazer a cirurgia do seu filho. Vai tirar esse caroço de um câncer maligno. Estava lá uma massa cefálica. É apenas uma massinha que nasceu no braço dele. E ali, igreja, ele tirou a massa. O Felipe pegou apenas 3 pontos para correr aqui. 3 pontos. E quando o Felipe fez uns 5 anos, eu percebi que tinha 5 pontos. E aí eu falei assim, opa. Falei, Daniel, quantos pontos ele pegou? A 3 vai ter 3 pontos. Mas tem 5. Eu vou descer cor da sua cabeça, que deve ser cor da minha cabeça. O Felipe fez 6 anos, 6 pontos. O Felipe fez 10 anos, 10 pontos. E a cirurgia, igreja, era assim. Quando a cirurgia se faz pequena, um corte, quando você cresce, ela some. A cirurgia do Felipe, irmão, pequena, está crescendo. O Felipe vai fazer 15 anos. 15 pontos está se formando no braço dele. Mistério, Senhor. 15 pontos se formando no braço dele e a cirurgia dele crescendo. E aquela massa que o médico falou assim que ia voltar crescendo, cresceu com aquele vazio. E quando o Felipe tinha uns 13 anos, João, quando eu estava com os irmãos na cirurgia, 13 anos, eu fui perguntar para Deus. Eu falei, Senhor, por que o Felipe todo ano cresce um ponto a mais no meu filho? E Jesus falou para mim assim, você confia.
Aleluia. Mas é uma batalha espiritual todos os anos, querendo tomar o canto de volta do seu filho. Meu Deus. E todos os anos eu estou fazendo a cirurgia dele de novo. Todo ano eu estou fazendo a cirurgia dele de novo. Aleluia. Ei, ele cura se deixar cicatriz. E se ele deixar cicatriz, é para provar o tamanho do nosso Deus. O meu filho é um testemunho que Deus ainda faz milagre. Grato a Deus pela vitória desta manhã. Jesus ainda faz milagre. A avó Docas não tinha mais esperança. Aleluia. A morte não tinha mais esperança. Mas Jesus fez e mudou a história. E Jesus está falando que vai mudar a minha, a sua história. Pastora, Deus está falando para a pastora aqui de Cruz Vermelha, que cantou lindamente aqui no matrimônio. Jesus está mudando o quadro da tua história. Jesus está mudando o quadro da sua vida, do seu familiar. Se algo você falou para o Senhor, será que eu vou conseguir? Senhor, será que vai dar certo, Senhor? Eu tenho orado, eu tenho buscado. Senhor, aí Jesus está falando para mim, para você, eu conheço o teu coração. Muitos têm olhado para pastor e têm julgado, têm apedrejado, têm falado não vai dar certo, para que continuar? Mas Jesus está falando para a pastora nessa noite, continua que a vitória vai chegar. E o que é impossível, pastora? Marca a data de hoje, dia 16 de julho, 9h28. O Senhor está falando para você nessa noite. Pode preparar um culto de ação de graça. E você vai lembrar dessa data de hoje. Vai falar: só o Senhor é Deus. As pedradas vêm, as calúnias vêm, as batalhas de nossa casa vêm, nossos familiares vêm. Mas Jesus está falando: eu ainda mudo, eu ainda faço milagre, eu ainda transformo. E Deus está falando: aí, pastora, eu conheço o seu coração. E ai daquela que toma, ou daquele que toma da menina dos meus olhos. O Senhor está falando: pastor, você é pedra preciosa para Ele. E ai daquele que tocar em ti, menina dos meus olhos. Não se sinta inferior, não se sinta sempre de menosprezada, porque é os pequenos da casa que Jesus ama. Mas só pela aparência, porque ele não sabe a intimidade que você tem com Deus. Jesus está falando que quando você ora, Ele ouve a sua oração. Quando você chora, Ele ouve o seu choro. E quando você louva, o seu louvor chega até Ele. Prepara, mulher, o teu culto de ação de graça. E muitos vão olhar e vai falar: como que a pastora conseguiu? De onde veio? Aí você vai falar e vai falar assim: eu sigo um Deus que é grande, eu sigo um Deus que é maior, eu sigo um Deus que faz. E Deus vai falar para a irmã aqui, ó, Ele está acalmando o seu coração. O Senhor está acalmando, irmão, o seu coração. O Senhor está falando assim que Ele conhece o seu coração. Muitas vezes a pastora tem passado por batalhas, por lutas, que muitos não sabem. Muitas vezes você está adorando e louvando, mas só o Senhor sabe como você está adorando e louvando. O Senhor está falando assim: ei, mulher, nabra sub, canta, raba sub, cai. Xanabria, canta, rabadabadaba sub, canta, rabadaba sub, cai. Jesus está falando: ei, que eu passo um bálsamo no seu coração hoje. Ei, que eu visito a tua saúde hoje, nabra sub, canta, raba sub, cai. Enquanto você está louvando, eu estou cuidando. Enquanto você está louvando, eu estou trabalhando. Enquanto você está louvando, Deus está falando: eu estou curando, eu estou cuidando. Apenas acalma o seu coração. Jesus fala assim: acalma, descansa, espera no Senhor, que o Senhor Ele vai entregar o que a pastora está pedindo.
Apenas continua adorando. Apenas continua louvando, que o Senhor está cuidando, viu? O Senhor está cuidando. Muitas vezes a irmã fala assim: o Senhor está cuidando. Jesus fala: eu estou cuidando. Eu estou cuidando. Nem por um minuto eu deixei sozinho. Na braçubi canta, rabadaba subicai. Nem por um segundo eu deixei sozinho. Porque eu estou cuidando. Eu estou curando. Eu estou transformando. Eu estou libertando. Eu estou abrindo porta onde não tem porta. Eu estou indo onde o homem não consegue ir. Eu estou indo onde o homem não consegue ir. Apenas me adora. Apenas me adora. Aleluia. Aleluia. Irmão, essa é a palavra do Senhor nessa noite. Aleluia, Jesus. Que a gente venha confiar. E que a gente venha persistir. As dores vai vir, irmã. Mas vai vir persistir. Pastora, esposa do pastor, eu vou passar, irmão. Aleluia. Não se preocupa. Não se preocupa. Muitas vezes a pastora vem pra cá preocupada. Preocupada, Senhor, será que vai conseguir? Será que eu vou aguentar? O fardo está pesado, né? O fardo está pesado. Às vezes está falando assim para você: eu carrego o fardo junto com você. Está difícil. Muitas vezes, até seu esposo, ela não entende. Realmente, tem batalha que nem nosso esposo entende. Mas Jesus fala para você: você é preciosa. Que o fardo está pesado, mas o Senhor está contigo carregando esse fardo. Às vezes dá vontade de nem vir. Não é? Às vezes dá vontade de nem vir, às vezes. Às vezes dá vontade de desistir. Não da presença do Senhor. Não do Senhor. Mas desistir, parar. Mas Jesus está falando para você, irmã: não para não. Não para não. O seu fardo, o Senhor está carregando com você. E grandes coisas o Senhor vai fazer através da sua vida. E grandes coisas o Senhor vai te entregar, irmã. Bênçãos que você está pedindo para o Senhor. O Senhor vai te entregar. Sabe o que Ele vai te entregar? Pelo seu esforço de estar aqui adorando o Senhor. Que quando a gente faz algo para Deus aqui na terra, o Senhor manda a bênção lá do céu para nós, viu? E não se preocupa que o fardo é pesado, mas com Cristo se torna leve, amém? Irmão, eu desejo agradecer a minha oportunidade e as palmas bem fortes para Jesus.